Portanto, o problema de hoje é fazer a integração de uma função, por exemplo, x vezes y, sobre uma região limitada do plano R2, que vamos pô-la na forma de triângulo, limitado, digamos, por exemplo, a norte por y igual a 2. Em baixo temos aqui o x igual a 0. E ainda temos, aliás, por baixo temos aqui assim uma parte de uma reta, que é a reta y igual a 2x. E temos os limites ainda x igual a 0 e x igual a 1. Pronto, então vamos começar por descrever como é que este problema pode aparecer na sua forma, digamos, de conjunto. Portanto, será o y há de estar compreendido entre y 0 e y. O y está compreendido entre y igual a 0 e y igual a 2 e o x, e portanto o y ainda está limitado, digamos assim, por baixo, com a reta y igual a 2x. Portanto, tarefa número 1, calcular a área desta parte sombreada a azul. Portanto, será calcular aquilo que nós chamamos o volume 2 da região delimitada A em R2. Portanto, isto tem a ver com um integral duplo, portanto, sobre R2, em R2, da função característica do conjunto A. Portanto, começamos por escrever isto. Agora vamos escrever como integral literado e depois ainda calculamos. Portanto, isto para já é um primeiro cálculo, que é o cálculo da área. Depois estamos interessados em escrever o integral e resolver o integral da função x vezes y sobre este A. E, finalmente, ainda iremos calcular os centros, digamos assim, o centro de massa, portanto, as coordenadas x e y do centro de massa, para este triângulo. Portanto, tarefa número 1, escrever, através do teorema de Fubini, o integral iterado, com uma escolha. Por exemplo, podemos escolher, primeiro, escrever o integral em x entre o valor x igual a 0. Portanto, estamos a percorrer isto na faixa x igual a 0, x igual a 1. De seguida, escrevemos o y. Portanto, y está, enquanto nós estamos a deslocar, digamos assim, por exemplo, a caneta entre 0 e 1, o que vai aparecendo por baixo vai ser y igual a 2x e por cima y igual a 2. E, portanto, já estamos a fazer o integral duplo e iterado sobre a região A, não é? Que é esta zona que é um triângulo, da função característica. E, portanto, agora a função integranda que vai aparecer é a função 1, ou podemos até nem escrever a função 1 e isto lê-se como o integral da área que nós queremos calcular. Portanto, este é um integral simples e que nós, à partida, já sabemos que vai ter que dar 1, não é? Portanto, temos um triângulo com uma base 1, uma altura 2, e, portanto, a área do triângulo será 2 vezes 1 a dividir por 2, que tem que dar 1. Portanto, enquanto que o integral iterado se tem que escrever assim, teorema de Fubini obriga, a resolução é de dentro para fora. Portanto, vamos resolvendo integrais simples. Portanto, o primeiro integral a resolver é o integral entre 2x e 2 de y. Portanto, temos a primitiva na variável muda y. Portanto, podemos escrever assim, a primitiva y entre 2 e 2x. Agora, resolvemos isto e acabamos por... vamos terminar com um integral simples nesta etapa já, não é? Portanto, o resultado da aplicação da regra de Barrow para aquele integral simples vai ser 2, podemos pôr o 2 em evidência, 1 menos x, e, portanto, ficamos com o integral simples, regras e propriedades dos integrais. O 2 pode passar para fora do integral, e ficamos com o integral entre 0 e 1 dx, mais ainda a propriedade de linearidade do integral. Portanto, o 2, além de passar para um escalar comum, ainda podemos partir isto na soma de dois integrais. Portanto, o primeiro é o integral de 0 a 1 de dx e o segundo é o integral de x dx com o x também de 0 a 1. E, portanto, isto vai nos dar exatamente o resultado esperado, que é 2 vezes o comprimento deste intervalo
que é 1, menos a primitiva de x é x² sobre 2, não é? Portanto, fazemos o raciocínio análogo ao que fizemos no integral de cima, portanto, continuamos com primitivas de potências, aqui dá x² sobre 2, para ser avaliado em 1 e subtraído ao valor em 0, portanto, isto dá 1 meio, portanto, o resultado aqui é 1 meio, a multiplicar por 2 dá 1. Então, vamos agora calcular o integral sobre o mesmo triângulo A, região plana, da função integrável x vezes y. Portanto, isto já é o integral iterado que temos que resolver e com a técnica de há pouco, portanto, fazendo primeiro a integração de dentro e depois a de fora, vamos chegar a um resultado. Por exemplo, portanto, a primeira coisa que temos que ver é que este x passa através do integral na variável y, portanto, a variável muda é y, e, portanto, temos que resolver o integral entre 2x e 2 de y dy. Portanto, este é o primeiro integral e depois é que resolvemos o integral em x. Portanto, se calhar vou fazer aqui por baixo o cálculo deste integral. Portanto, a primitiva de y, como vimos há bocado, é y² sobre 2. Não vimos, vemos agora. Entre 2 e 2x, portanto, isto vai haver simplificações, não é? Portanto, há de ser 1 meio, fica y² em 2 fica 4, menos y² em 2x fica 4x². Portanto, este 2 pode simplificar com estes 4 e há de sobrar 2. Esse 2 passa para o escalar do integral, portanto, fica 2 vezes o integral entre 0 e 1. Ainda temos este x a multiplicar por este valor, portanto, temos o integral de x menos x² dx. E agora, em vez de fazermos o integral como fizemos há bocado, partindo na soma de 2, vamos manter o integral com a função integranda polinomial ímpar, x menos x², fazemos a primitiva, portanto, a primitiva de x é x² sobre 2, menos a primitiva de x², que é x² sobre 4, e que vai ter que ser avaliado em 1 e em 0 e feita a diferença depois. Pronto, esta conta é relativamente simples, portanto, temos 1 meio menos 1/4, em 0 dá sempre 0, e, portanto, 1 meio que vem daqui menos 1/4 fica 1/4, com o 2 isto tudo vai dar 1 meio. Então, já obtido estes dois resultados, vamos fazer uma aplicação, primeiro calculando o centro de gravidade daqui desta região do plano que chamamos A. Portanto, o centro de gravidade, por definição, é um ponto de coordenadas x, y, em que cada uma das coordenadas é dada por o valor médio sobre A, sendo que o valor médio é simplesmente o x, portanto, a função integranda é x, dx de y sobre A dividir pelo volume, portanto, a dividir por volume da região A. Portanto, e igualmente para o y, se calhar fazemos uma das contas para uma das coordenadas e, portanto, a outra coordenada depois dá simplesmente o resultado numérico sem estar a descrever. Pronto, a conta aqui, o denominador é 1, portanto, só temos mesmo que fazer o integral entre, volto outra vez na forma de integrais iterados, portanto, voltando a colocar x exterior, portanto, entre 0 e 1, y interior entre 2x e 2, e agora a função que temos que integrar é a coordenada x. Fazendo então a conta, mais uma vez, estamos a fazer primeiro o integral interior, portanto, este x não depende da variável y, portanto, passa para fora do integral. Resolvemos o integral de 1, portanto, fica y entre 2 e 2x, e tudo isto fica reduzido ao integral simples entre 0 e 1 de x, depois 2 vezes 2 menos 2x dx.
E, portanto, agora tudo se resume, o 2 pode voltar a ficar em evidência. Portanto, pomos 2 em evidência, ficamos com a primitiva de x, que é x² sobre 2, menos a primitiva, o 2 já está cá fora, menos a primitiva de x², que é x³ sobre 3, e avaliar em 1 e subtrair o valor em 0. E, portanto, aqui dentro deste parênteses retos, isto vai dar 1/2 menos 1/3, e que é 1/6, vezes 2, dá 1/3. Então, já agora para completar, o setup para calcular a coordenada y do centro de gravidade resolve-se de modo análogo, só que agora a função integranda, em lugar de ser o x, é y. E, portanto, neste caso, este integral dá 4/3 e o centro de gravidade está no ponto 1/3, 4/3. Portanto, este foi o nosso resultado para as coordenadas do centro de gravidade e, portanto, se olhando para a figura, se quisermos exatamente localizar o centro de massa, portanto, enfim, temos que ter cuidado com a escala, mas será o ponto de coordenadas 1/3, 4/3, que poderá ser encontrado com outros métodos, mas, portanto, este é o nosso método integral de encontrar as coordenadas do centro de gravidade. Bom, quanto ao centro de massa, qual é a diferença? Há de ser também um ponto de coordenadas x, y, só que neste momento o que nós vamos considerar é que, uma vez, como fizemos até isto, aliás, nem escrevemos, mas isto coincide, no caso de x vezes y ser a densidade do material, isto há de corresponder à massa total da região A. Portanto, a coordenada x do centro de massa, em vez de ser 1 sobre o volume, é 1 sobre a massa total de A, e depois sim a multiplicar, portanto o integral agora é que já terá que ser o integral, por acaso não é igual, portanto é o integral entre 0 e 1 e 2x e 2, já escrevendo integrais iterados. Portanto, estamos a fazer a média de x aplicada a uma região que tem densidade xy. Portanto, é x vezes y, dx. E, portanto, este é agora o integral para se calcular a coordenada, que agora demos o mesmo nome, x barra, do centro de massa. E, portanto, as duas coisas só coincidem se a densidade é homogénea ou por densidades muito específicas. Então, terminando as nossas contas, que podem ainda dar um bocadinho de trabalho, portanto, estamos a calcular a coordenada agora x do centro de massa de um corpo que tem uma massa total 1/2. Portanto, temos que fazer 1 sobre 1/2 e depois resolver este integral, que dá 4/15, e, portanto, concluímos que a coordenada x do centro de massa vai dar 8/15. Enquanto isso, a coordenada y, que se faz fazendo com 1 sobre a massa total e o integral em que, em vez de x, agora se faz a função integranda y vezes x vezes y, portanto, há de ficar x vezes y², irá dar 8/5. E aqui está um bom exemplo para tomarmos consciência de que centro de gravidade só coincide com o centro de massa ou em casos de densidades muito particulares ou para corpos homogéneos.